Saí da Turquia porque eu estava ilegal no país. Eu estava com meu visto vencido. E para piorar, eu tive uma briga com a minha ex-sogra turca que saí aos tapas com ela. Que doida! Mas esses são os comentários que eu ouvi na internet quando eu anunciei o meu divórcio com o meu ex. E, nossa senhora, assim, eu acho que esses 2 foram os mais surpreendentes, porque a questão de eu agredir a minha sogra, que eu saí nos tapas com ela, e aí meu casamento acabou por isso, gente, que absurdo. A outra é que eu estava ilegal na Turquia, então eu não consegui renovar meu visto. Observação, meu filho é turco, nasceu na Turquia. Eu tenho direito a um visto ali, um visto para permanecer no país, sendo mãe de um turco que está ali, né, que reside naquele país, que mora ali. Mas essas 2 aí eu acho que foram as que mais chamaram a minha atenção sobre o anúncio do meu divórcio, quando eu anunciei que eu estava separada do turco. Bom, o que que aconteceu realmente, o porquê que eu me separei? Eu não vim para o Brasil separada, não estava nos meus planos, eu não estava ilegal, nada disso é verdade. Eu vim para o Brasil muito bem casada, os planos eram ficar 3 meses aqui, até ele se acertar, né, no país onde ele está morando atualmente. Então, para um turco ter o visto para morar na Europa é muito mais burocrático do que para nós brasileiros e para outras nacionalidades. Até por causa dessa questão aí, né, territorial, essa questão política que o Erdogan tem com os outros países, o que acaba dificultando para os turcos conseguirem visto de residência. Então eu decidi, em vez de ficar esperando na Turquia, como eu sempre fiquei, eu vim para o Brasil ficar com a minha família. E foi acordado tudo certinho. Então, o tempo que ele gastaria para se manter lá, se estabilizar, era o tempo que eu estaria aqui com meu filho no Brasil, com a minha família, aproveitando um tempo. 3 meses se passaram e após isso foi decidido aí com a família turca que uma das minhas cunhadas, a justa cunhada, que eu tenho o maior problema aí de convivência, né, de relacionamento, ela insistiu, ela gostaria muito de morar na Europa, né, onde ele quase que eu falo país, lá no país aonde ele iria morar e ela supostamente iria viver na mesma casa que nós. Que foi aí, minhas amigas, que eu rodei a baiana e falei não e não e não. Bom, antes que alguém fale: "Nossa, que maldosa! Nossa, você sabia que quando você casou com um turco, você sabia que era assim?". Não, 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 não era assim não. A minha vida mudou depois que eu cheguei na Turquia e transformou totalmente depois que eu tive meu filho lá na Turquia. Então é como se ele se sentisse uma posse, né, de comandar e decidir pela nossa vida, pela criação do meu filho. E principalmente, gente, eles se intrometiam muito no meu relacionamento. Para nós brasileiros, a gente vê isso como maldade. A gente vê que são invasivos, são para frente, que não sei o quê. Só que para eles, na cultura deles, é algo super normal. Então eles não vêm com essa maldade. Só que para nós brasileiras convivermos com isso, constantemente, enche o saco, né. Então eu cheguei no meu limite. E eu já tive muitas tretas com essa cunhada, e eu falei: "Não, não vou conviver com ela lá, ela não sabe nem falar a língua do país, não sabe falar inglês, então assim, vai ficar extremamente dependente de nós", e ela é um pé no saco, né. Depois eu venho e conto melhor sobre ela, porque de santa ela não tem nada. Ela é, sabe aquelas cunhadas maldosas nas novelinhas turcas? É ela. Ela se faz de coitada, ela se vitimiza, que ela é solitária, ela nunca casou. Então ela sempre sentiu uma posse em cima do meu marido. E eu percebo que o maior erro disso tudo, o maior errado disso tudo não sou eu, não é a família dele, é ele. Por não ter cortado esse laço, sabe, como ele não tivesse desvinculado, cortado o cordão umbilical com a família. E ele já teve um outro relacionamento antes, que também a pessoa turca teve um problema com a família dele, que é o mesmo problema que eu enfrentei. Então eu entendi que o problema, opa, não sou eu, o problema já está ali, não importa o país que eu for morar, a casa que a gente for viver, vai ser sempre um problema. Então eu resolvi me retirar. Não foi uma retirada fácil, não foi uma retirada que, não tenha ficado uma dor, porque fica. Eu não terminei meu casamento por falta de amor, por falta de atração, por traição, não foi nada disso, como adoram colocar na internet, porque sempre tem que achar uma forma de diminuir a mulher, né. Que eu fui atraída, que eu não sei o quê, que eu era péssima, que não sei, é sempre assim.
Mas a realidade é essa. Eu tive uma escolha, ou eu insistia no meu casamento e iria lá dar uma chance, morar lá, conviver com essa família turca lá, ao qual eu já não estava, né, no meu não estava aguentando mais, vamos falar bem assim no português claro, ou eu decidia ter paz e viver minha vida. Eu decidi ter paz, porque eu sabia que lá iriam começar novos conflitos, novas brigas. As brigas que eu tinha na Turquia com ela, com a família, eram umas, e eu acredito que lá na Europa seriam outras. Então foi aí que eu decidi. A decisão partiu de mim, então não foi fácil. Não foi uma decisão também tão fácil de ser aceita pela família dele. Isso eu também acho que fica para um outro vídeo. Mas resumindo de uma forma geral, eu acho que a gente tem que decidir o que nos faz bem. Apesar de a gente ter um filho juntos, que o que mais impacta aí nessa decisão, mas meu filho já estabelecido no Brasil, estava vivendo super bem. Eu não queria também esse ambiente para o meu filho, ter que conviver com brigas constante, porque a gente já tinha essas brigas, eu com a família dele, né, constante, essas discussões. Ele nunca se impôs assim, nunca se imponha em falar: "Olha, é isso assim, assim assado". Então, e eu sabia que isso ia ser contínuo, ia né, continuar se a gente estivesse morando todo mundo junto, como eram os planos. Então, essa é a real situação e isso que realmente aconteceu. Tive meu momento de dor, que eu precisei entender tudo. A gente se desapegar, assim, não é fácil, ainda mais quando você tem uma criança, mas na mesma dor que eu tive da separação, eu juntei forças para poder cuidar do meu filho. E olha, o que eu posso dizer para você, minha amiga que está querendo ir para a Turquia ou que já está indo com planos, veja bem quem é a família que você vai entrar. Porque a gente só conhece quando a gente está convivendo no dia a dia, e a adaptação não é fácil. A barreira da língua, tem a questão da religião, que pega muito, os turcos levam isso muito à risca. Então, eu percebi que o meu turco, o meu ex, ele tinha uma dependência, ele tem uma dependência emocional com essa família e a família com ele. Então, era um laço ali muito difícil de ser cortado. E como uma ex turca, que era turca, não conseguiu, eh, quem sou eu, né? Eu não iria conseguir também. Então eu iria ficar naquela coisa que não ia fazer bem para ele, não ia fazer bem para mim, para ninguém, principalmente para o meu filho. Então, pensem bem, estudem bem a cultura. Isso vai também para curdos, tá? Você que está se relacionando ou tem interesse em se relacionar por um curdo, isso é a mesma coisa. Essa é a real história do que aconteceu no meu divórcio. Eu quero vir aqui fazer mais vídeos, batendo papo, contando tudo para vocês, de como era a minha vivência lá. E eu espero que vocês entendam, quem ainda não acompanhou, né? Porque tem várias histórias por aí, fanfics, tá, gente? Mas a real mesmo é essa, é uma única verdade, que é essa que eu tô contando para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês querem que eu volte aqui para contar mais assuntos como esse, deixa nos comentários. Ah, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, ajuda a gente, vamos crescer aqui no canal, que eu quero trazer mais conteúdos da cultura turca, conteúdos de novelinha turca também. É isso. Um beijo para todas. Gule gule, grushrus. Tchau.